Oi, sexto. Aqui faz as orientações para nossa atividade avaliativa que vai ser realizada na quinta-feira, certo? A primeira pergunta é: o interior da Terra é dividido em várias camadas. A gente viu isso em um dos primeiros assuntos da segunda unidade. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual ou quais dela ou delas podem ser consideradas sólidas daquela estrutura interna que a gente viu? Qual é considerada sólida? Qual tem um aspecto sólido? Segunda questão. Sobre a estrutura interna da Terra, julgue as afirmativas a seguir. Então, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Afirmativa 1. A crosta terrestre pode ser classificada como continental e oceânica? Isso é verdadeiro ou falso? O núcleo externo encontra-se no estado líquido. E aí, é esse mesmo aspecto? Entre o manto e o núcleo encontra-se a descontinuidade de Morovsky. É esse mesmo o nome dessa descontinuidade? A litosfera abrange o núcleo e a crosta da Terra. É isso mesmo que é a litosfera? Apenas esses dois? O manto é a maior das camadas internas do planeta. Próxima afirmativa, para a gente poder julgar. O manto externo é mais denso e mais pastoso que o manto interno. As características aí desse manto externo são realmente diferentes. Ele é mais pastoso, ele é mais denso que o manto interno. Aí vocês vão dizer sobre as afirmativas aí que a gente acabou de ler, quais são as verdadeiras? Aí na letra A, tem todas são verdadeiras? Será? Letra B, apenas a 1, a 3 e a 4 estão corretas? Letra C, a 3 e a 4 estão incorretas? A 1, a 2, a 5 e a 6 estão corretas? Todas estão incorretas? Qual das alternativas aí será a verdadeira? É isso que vocês vão marcar. A terceira questão é: a crosta terrestre é uma camada superior e sólida da Terra, onde se encontram as rochas e as formas de relevo em geral. Os 3 tipos de rocha classificadas conforme a gênese, que é a formação dessa rocha, que constituem essa camada são, aí tem letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Vocês vão marcar uma dessas 5, certo? Que tem a resposta aí com os 3 tipos de rocha que a gente viu na unidade. A quarta questão. A crosta terrestre é mais fina das camadas terrestres e possui aspectos específicos em termos de composição e mineralogia, que é a constituição dos minerais que fazem parte dessa crosta, que variam conforme a localização geográfica e os níveis de profundidade da crosta. Com base nas suas composições, a crosta ela pode ser dividida em 2 tipos. E aí, quais são esses 2 tipos? A gente tem a letra A, certo? A letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Quando a gente estudou a crosta, a gente viu que existe uma divisão que se usa para estudar e são 2 divisões. Ela é dividida, na verdade, de 2 formas. E aí, dessas 2 formas, vocês vão marcar que vocês acham verdadeira. Quinta questão. As, tracinho, certo? Vocês vão preencher aí. Também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela solidificação, cristalização de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1000 graus Celsius, proveniente do interior da Terra. Para conter jazidas de vários metais, pode conter jazidas de metais, como ouro, platina, cobre, estanho, que são minerais de importância econômica. Minério é de importância econômica, e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões profundas da crosta e do manto terrestre. Assinale a alternativa que vai completar aí a lacuna do texto. Que palavra das minhas alternativas A, B, C, D e E vai preencher corretamente o meu texto lá em cima para dar significado a ele? As alternativas que ele me dá são letra A, rocha sedimentar, rocha metamórfica, rocha ígnea,
rocha basaltica ou cadeias de montanhas. Qual dessas alternativas preenche aí a minha lacuna referente a essas rochas magmáticas? Questão 6. Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. As rochas sedimentares formam-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o magma. Isso é verdadeiro? Se for verdadeiro, vocês marcam essa. As rochas metamórficas formam-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior do planeta. É assim que se forma uma rocha metamórfica. E aí, quem lembra? Se for assim, marca verdadeiro. As rochas magmáticas formam-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. É assim que se forma uma rocha magmática? Letra D. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. Letra E. O geyser e o mármore são exemplos de rochas sedimentares. Dessas 5 alternativas, vocês vão marcar apenas um, que é a questão verdadeira, que está correta. 7ª questão. Tem a imagem, certo, de um fóssil, de uma libélula, e ele pergunta: o fenômeno de fossilização só pode ocorrer em rochas sedimentares, pois qual é a característica da rocha sedimentar que faz com que ocorra a formação aí de fósseis nesse tipo de rocha? Aí ele me dá 5 alternativas para responder essa pergunta. Essas rochas não possuem densidade suficiente para destruir os fósseis. São estruturas geologicamente antigas, pois os primeiros animais surgiram. Quando os primeiros animais surgiram, ocorrem durante o processo de compactação com a formação de rochas sedimentares. São as únicas rochas encontradas abaixo da superfície. Originam-se a partir do congelamento dos sedimentos, conservando a estrutura dos restos fósseis. E aí, qual é a característica aí que explica por que os fósseis são encontrados nessas rochas sedimentares? Vocês vão marcar apenas uma também. Com relação à formação dos solos, assinale a alternativa correta. Essa é a 8ª questão. As alternativas que ele me dá. O solo se forma a partir do processo de decomposição da rocha de origem ou rocha matriz. Letra B. O solo é formado a partir de processos internos do planeta, como o movimento das placas tectônicas. E aí, isso é verdade? O solo do planeta Terra formou-se há milhares de anos a partir do acúmulo de sedimentos que caíram no planeta com os meteoros. Letra D. O solo é exclusivamente uma consequência da ação humana sobre o espaço. Letra E. O solo se forma com mais facilidade em áreas com pouco vento, chuva, variação de clima e seres vivos. Qual dessas alternativas que eu acabei de ler é a verdadeira, a correta em relação a como ocorre a formação do solo? É isso que vocês vão marcar, apenas uma. Questão 9. É comum na agricultura a adição de humus a um solo pouco produtivo, uma vez que esse composto traz muitos benefícios, tais como retém a umidade do solo por mais tempo, funciona como reservatório fixo de nitrogênio, que é um nutriente para as plantas, promove liberação de nutrientes lentamente, além de impedir a compactação de solos argilosos, por exemplo, e promover a agregação de solos arenosos. O humus é um componente do solo e é formado a partir eu quero que vocês digam aí das alternativas que estão listadas que responde à formação do humus, do que o humus é feito. Então, as alternativas que tem na questão. Letra A. O humus seria feito de decomposição de restos orgânicos pelos micro-organismos do solo, ou fragmentação da rocha em decorrência de elevadas temperaturas, ou mistura da água de chuva com minerais provenientes da rocha, ou ainda transformação dos minerais primários em minerais secundários, ou ainda
formado apenas por minerais de interesse econômico? E aí, qual dessas alternativas responde o que é humus? A questão 10. Relacione os tipos de solo às suas características. Aí a gente tem 1. Solo arenoso. 2. Solo argiloso. 3. Solo umífero. Aí ele me dá as características. Tem cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água, permeável. Próxima característica. Contém muita areia, é seco e não favorece o desenvolvimento das plantas, muito permeável. Próxima característica, contém muita argila, é úmido e barrento, pouco permeável. Daí eu vou numerar, certo? Eu vou colocar aí 1, 2 e 3 na ordem dessas características e marcar lá nas alternativas a sequência correta. A letra A, a sequência correta seria 3, 1, 2, letra B, 2, 3, 1, letra C, 1, 2, 3, letra D, 3, 2, 1 e letra E, 2, 1, 3. Bom, essas foram as 10 questões da nossa atividade avaliativa, certo? Desejo boa sorte a vocês, fiquem com Deus e até depois.